Fala, segunda série, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo legal, todo mundo esteja bem aí, tenha passado bem o final de semana, que a semana aí que transcorreu aí ao longo desse final do mês de junho tem sido tudo legal. Estamos aí hoje dia 2, do 7, aula início de julho. Quem diria que essa pandemia, esse isolamento social iria durar tanto tempo, não é verdade? Eu confesso a vocês que já não estou aguentando mais, cara. Tô de saco cheio. Aí só me resta... Eu não posso fazer a propaganda da Coca-Cola Zero que eu tô bebendo aqui agora, né? Pessoal, então sejam bem-vindos mais uma vez a essa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bolívia, tradição e separatismo. Lembrando aí que este assunto sobre a Bolívia faz parte lá dos focos de tensão da América 1, porque nós estamos tratando da América do Sul, né? América 1, tá ok? Depois nós vamos passar para o foco de tensão na América 2 e aí vamos estudar os países aí da América Central, ok? Como sempre de praxe, gosto de falar com vocês no início. Não esquecer de assinar a lista de presença. Não esqueça, o link dela está na descrição desse vídeo. Não deixem de anotar as possíveis dúvidas sobre essa aula, sobre os exercícios que eu tenho trazido aí para vocês, sejam os exercícios da apostila de aprendizagem, os exercícios propostos, naquela sessão Enem também, ou aqueles das matrizes. Não deixem também de ler os textos, tá? Eles são fundamentais aí para o complemento dos conteúdos que nós estamos trabalhando. Eu estou ficando meio rouco, cara. Não sei o que está acontecendo, não. Bora para a aula. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a Bolívia, um local que eu acho muito interessante. Essa aula eu vou tentar escrever o menos possível. Aliás, eu não vou escrever, tá? Aí eu vou apenas contar uma história para vocês sobre este belo paizinho aí que faz divisa com o Brasil. Mas eu vou beber um gole primeiro. Olha só, pessoal. A Bolívia constantemente aparece aí nos noticiários, tá? Sobretudo com disputas relacionadas ao Chile. Então, primeiro eu vou dar um contexto geopolítico histórico para vocês da Bolívia e depois vou falar do cenário atual. Beleza? Então, a Bolívia, ela constantemente aparece aí nos noticiários, sobretudo com questões aí relacionadas ao Chile, tá? Principalmente nós tivemos aí no ano de 2013 agora, para vocês terem uma ideia, o governo boliviano ele deu entrada de um caso contra o Chile na Corte Internacional de Justiça. Olha que nome bonito, né? Essa Corte Internacional de Justiça é o órgão da ONU para a resolução de disputas entre países, principalmente disputas territoriais entre países, né? E os bolivianos, eles ao entrarem com este processo contra o Chile, eles estão alegando que o governo chileno não tem cumprido umas garantias de negociação sobre o uso do porto de Antofagasta, que é uma região que fica mais ou menos aqui, ó. Tá? O porto de Antofagasta. Esse eu vou escrever aqui, só para ficar bonito, só para não falar que eu não escrevi nada. Antofagasta. Tá? Essa é uma das disputas que nós temos como foco de tensão da Bolívia em relação ao Chile. Tá? A Bolívia busca a sua soberania nesta região do território que já pertenceu a ela. Nós sabemos aí que Bolívia e Paraguai, na América do Sul, não tem saída para o mar. Mas isso não era verdade até um tempo atrás, porque a Bolívia ela tinha acesso para o mar, porque toda essa parte aqui
fazia parte da Bolívia, não pertencia ao Chile. E aliás, esse pedacinho aqui, ó, pertencia até ao Peru aqui, ó. Tá? E essa parte de baixo aqui pertencia à Bolívia, tá? Então, nós sabemos que um país que não tem um porto oceânico, né, por exemplo, acaba por dificultar todo o seu comércio internacional, né? Mesmo se o país tem aí meios de transportes bem direcionados, como trens, né, ferrovias, aviões, né, aeroportos superestruturados, 90% de todo o volume do comércio mundial é feito pelo mar, tá? Porque é mais barato, tá bom? Então, um país que não tem uma saída para o mar, ele acaba tendo que arcar aí com altos custos na relação sua com o comércio mundial. Tá? Então, a Bolívia tem essa treta aí com o Chile, né? Vem aí desde a época de 1860 e poucos, próximo aí à sua independência. Acho que a Bolívia teve sua independência em 1825, uma coisa assim. Em 1866 que começaram aí essas disputas, esses tratados relacionados à fronteira com o Chile, tá? É uma região ali, aí além do porto, é uma região que nós sabemos aí que tem o salitre, né? O salitre tem um alto valor no mercado internacional, ele é importante na fabricação de fertilizantes, de explosivos também, tá? E também próximo aí tem uma vasta reserva de guano. Já ouviram falar nisso? Guano são fezes de pássaros acumuladas, tá? Que elas ficam acumuladas, elas formam tipo uma rocha e isso tem um alto valor no mercado internacional, tá? E olha que interessante, mesmo esta área pertencendo à Bolívia no passado, nós tínhamos a presença de muitas empresas que exploravam isso aqui, chilenas, né? E a Bolívia, na época da sua independência junto com o Chile, né, todos faziam parte da América Espanhola, ela tinha um acordo com o Chile que a Bolívia poderia recolher os impostos aí das empresas chilenas no seu território. Tá? Até aí tudo bem, tudo transcorria de uma maneira muito legal. Só que o Chile começava por um processo de expansionismo, né? Um certo imperialismo aí em 1800 e uns quebrados, 1870, 66, por aí. Eu não consigo me lembrar dessas datas, vocês também não precisam saber disso, só do contexto histórico. E aí, temendo uma presença chilena maior nessa região, que o Chile tomasse, né, possivelmente tomasse essa região, a Bolívia, né, ela fez um acordo com o Peru, né? E ela fez um acordo da seguinte maneira, falou assim, parceiro, se caso o Chile chegar junto aí, pegar território, nós vamos fazer o seguinte, se eu entrar em guerra com os chilenos, ou você entrar em guerra com os chilenos, ambos vamos nos socorrer, beleza? Isso a Bolívia fez um acordo com o Peru. Então, Peru, se o Chile chegar junto aí no seu território e quiser dominar ele, eu vou entrar na guerra para te ajudar. Agora, se ele entrar no meu território para dominar, você entra comigo, beleza? Beleza. E aí, por volta de 1878, né, o governo boliviano ele alegou que existia uma irregularidade no contrato de uma empresa chilena que tinha no seu território. E ele falou que esse contrato estava errado e tal, e acabou determinando um aumento no imposto dessa empresa chilena. O governo chileno e a empresa, eles protestaram, eles falaram, não tem isso não pode parar, não vai poder aumentar o imposto e tal. E aí o governo boliviano falou o seguinte, olha, eu vou acabar tendo que confiscar as propriedades desta empresa. E aí o Chile falou o seguinte, olha, se você vai confiscar, se você está aumentando o imposto dessa empresa, alegando uma suposta irregularidade,
Isso anula o nosso acordo de fronteiras aqui, que você pode cobrar os impostos de empresas chilenas aí dentro, né? E com isso, já que você está fazendo isso, eu estou mandando meus soldados para ir. E aí o Chile mandou os seus soldados para ocupar essa cidade chamada de Antofagasta, tá? Que é onde fica esse porto. Está aqui do lado aqui de Antofagasta. Né? Inclusive, essa cidade, Antofagasta, tinha a maioria da população que vivia lá era chilena, mas o território pertencia à Bolívia. E aí, nesse contexto, essa disputa, os soldados chilenos em Antofagasta, o Peru tentou até negociar. Pegou e falou, não, para com isso, não vamos brigar, deixa disso. Só que, neste mesmo ano aí, que eu falei com vocês, 1879, o Chile acabou entrando em guerra com a Bolívia, tá? E aí o Peru teve que cumprir o seu acordo, né? E entrou também na guerra, apoiando a Bolívia contra o Peru. Tá? Essa guerra começou primeiro no Pacífico, no Oceano Pacífico, né? Mas o Chile era bem mais desenvolvido no aspecto militar marítimo aqui, e ele se prevaleceu, tá? E acabou controlando bem mais aqui o território oceânico e tudo. Se prevaleceu. Em terra, né, essa disputa foi travada aí no deserto, aqui fica parte do deserto da Atacama, vocês devem conhecer, deserto da Atacama, que tem belas paisagens, né, fica nessa parte aqui também. E também é conhecido por chover lá uma vez a cada 100 anos, por exemplo. Então é bem sequinho lá, né? Para quem gosta de conhecer. E aí essa disputa, né, além do mar, mas com uma soberania chilena, né, por causa do seu arsenal, aquela coisa, seus encouraçados, né, suas embarcações eram mais modernas, né, em terra a disputa foi travada no deserto, nas montanhas, né, a Cordilheira dos Andes, que aqui nós temos, nas cidades e, sobretudo, marcado principalmente por um papel completamente desastroso da Bolívia nessa guerra. A Bolívia entrou nessa guerra, eu não sei para quê. Sabe aquele negocinho, entra para tomar na cara? Foi o que a Bolívia fez. Né? À época, a Bolívia era comandada pelo presidente Hilarión Daza. Tá? E após a elaboração de um plano de ataque lá, eles falaram, pô, nós vamos atacar aqui, ó. O presidente, né, o Daza, ele falou assim, nós vamos atacar o Chile aqui. Ele fez um plano conjunto com o Peru. Ele estava organizando o exército peruano e o exército boliviano, né? Então ele falou assim, ó, nós vamos atacar, o plano de ataque tá perfeito. Aí no dia do ataque, sabe o que ele fez? Ele retirou as tropas bolivianas e deixou só os peruanos lá. Incrível, né? E aí diz ele que, na época, né, ele soltou uma nota dizendo que isso era uma nova estratégia que ele estava fazendo, mas foi comprovado que, na verdade, ele foi um tremendo arregão, né? Que ele foi com medo e tal, e com isso ele foi deposto e ele fugiu para a França, levando a maioria das riquezas, as poucas riquezas que a Bolívia tinha, ele ainda levou embora para a França, tá? E neste contexto, né, a Bolívia acabou perdendo essa região aqui do porto de Antofagasta para o Chile, tá? Então essa é um local de disputa. Só que quando perdeu a guerra, a Bolívia acabou assinando um tratado de guerra com o Chile, dizendo, né, que cedia o território, tal, como espólio de guerra, e que o Chile iria garantir o acesso da Bolívia ao porto, né? Tudo bem, o território não pertence mais à Bolívia, mas eles teriam acesso ao porto, né? E eles poderiam dali importar e exportar as suas mercadorias. E este é um dos conceitos aí que eu comecei a aula falando com vocês, que a Bolívia entrou contra o Chile na Corte Internacional. Até hoje a Bolívia não aceita perder aí este território, ela tenta reaver e, sobretudo, reaver a sua soberania frente ao porto de Antofagasta. Então, o primeiro conflito que você tem que entender e tem que saber aí sobre a Bolívia. Agora vamos para termos mais atuais. Então vamos lá. Fiz uma pausa técnica para beber Coca-Cola.
Deixa eu passar aqui. Bom, vamos falar aí sobre o contexto atual da Bolívia. É uma história assim, um tanto quanto trágica, triste. Eu fico revoltado com ela. No final dos anos 90, a Bolívia aí era governada por esse rapazinho aqui do lado aqui, ó, chamado, né, o presidente aí, cadê minha caneta? Esse rapazinho aqui, ó, era chamado aí Gonzalo Sánchez Lozada. Tá? E nós todos sabemos já, vocês já estudaram isso, que no final aí da década de 90, vários países da América Latina, eles entraram na onda neoliberal. Tá? Então, ele colocou a Bolívia na chamada onda neoliberal da década de 90. Né? É o que houve aí em praticamente todos os países da América Latina, o chamado modelo de privatização. Ok? Então, o Lozada, ele privatizou várias empresas bolivianas e, sobretudo, ele privatizou também várias reservas, atente-se a essa palavra, de recursos naturais. Tá? Ele ficou conhecido aí na história por privatizar, né, reservas de gás natural e de hidrocarbonetos, dois importantes elementos aí do produto interno bruto, né, das riquezas bolivianas, e também, olha, percebam que eu vou falar, tem acontecido isso nesta última semana agora aqui no Brasil, eles têm falado sobre isso, veja no que pode acontecer. Ele ficou muito conhecido também por privatizar as reservas de água, não só o tratamento ou a distribuição da água, mas ele ficou conhecido por privatizar, inclusive o subsolo, o lençol freático. Olha só, incrível, né? Como que esse cara ele conseguiu privatizar assim? Ele fez a privatização dos dois motores bolivianos, os dois fatores principais para a Bolívia. Um que é a reserva de gás natural, que é o ganha-pão da Bolívia, né? A maior renda, o maior produto que é gerado da Bolívia é o gás natural. É sabido por todos nós também, já ouvimos falar isso diversas vezes em noticiários. E outro, que ele privatizou, ele tornou privado o bem que é necessário a qualquer população, né? Qualquer pessoa, qualquer ser vivo, que é a água. Né? Ele falou assim, agora tem que pagar. Né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente paga pela água, né? Mas a gente paga pelo seu tratamento, a gente paga aí pela sua distribuição. Você não paga necessariamente pela água em si. Dá para entender? Olha só. Então, ele ficou conhecido aí por essas privatizações. Percebam aí na imagem que eu coloquei para vocês, nessa charge aí, muito legal, né? Empresa estatal, e o cara tá esculpindo lá na empresa SA, né? Tornando algo privado, né? Então ele saiu do seu mandato aí no final da década de 90 democraticamente, tá? É importante dizer, ele saiu legal, terminou o mandato dele, só que ele acabou se recandidatando em 2002. E em 2002 ele ganhou. Apesar que no seu primeiro governo aí, na década de 90, quando ele começou esse processo de privatização, e é uma característica do neoliberalismo, pessoal, a população da Bolívia ela entrou num aumento expressivo da pobreza e, sobretudo, numa queda gigantesca do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, percebam, quando ele entrou nesta onda neoliberal, ou seja, intervenção mínima do Estado na economia, né, privatizando as estatais, nós tivemos nesse primeiro mandato dele um aumento generalizado da pobreza e, sobretudo, né, os índices de desenvolvimento humano eles foram o quê? Lá para baixo. Tá? Legal? Só que aí em 2002, percebam como que a história
já está aí bem recente, né? Em 2002, ele concorre às eleições novamente e ganha. E quando ele ganha em 2002, ele continua o seu modelo de privatização. Só que à medida que ele vai aumentando o seu modelo de privatização, né, aumenta cada vez mais a pobreza, diminui cada vez mais o IDH e aumenta consideravelmente o descontentamento da população. A população começa a revoltar. Você não tem o que comer, você não tem o que beber água. Então a população começa a revoltar. E aí é nesse contexto que organizações sindicais começam a promover. Deixa eu passar aqui esse negócio aqui. Organizações sindicais, elas começam a promover o levante da população, tá? Num movimento aí, esse movimento da população contra esse modelo de privatização é chamado de, ele tinha um slogan que é chamado de pé, nunca de joelhos, né? Que é uma ideia, né, aí sobre o sistema de privatização que estava ocorrendo na Bolívia e, sobretudo, pela o que as pessoas estavam vivendo, tá? Movimentos estes, tá? Que foram também amparados, que foram apoiados nesse contexto aí. Lembre-se das minhas primeiras aulas de sobre a América Latina, por partidos políticos com discurso de esquerda. Então perceba, em 2002, já que estava generalizada a questão da pobreza, o desenvolvimento humano estava cada vez menor, né? O descontentamento das pessoas estava maior, né? Diversas organizações sindicais começaram o seu processo aí de levante da população, né? De pé, nunca de joelhos, né? E esses movimentos, eles foram amparados aí por partidos políticos com um discurso de esquerda. E dentro desses movimentos, eles acabam gerando dois contextos na Bolívia. Dois movimentos, dois contextos aí dentro dessa, vamos dizer assim, dessa rebeldia da população. O primeiro contexto, o primeiro movimento que eu posso dizer, que ele era contrário às privatizações dos hidrocarbonetos, né? Olha o que acontecia, né? Do gás natural e do pouco petróleo que a Bolívia também tem. Esse primeiro, que era contrário às privatizações e ao gás natural, né? As privatizações do hidrocarboneto e do gás natural, ele era contrário porque as empresas que privatizaram as estatais bolivianas, elas eram norte-americanas, que novidade, inglesas e espanholas. E elas formaram um consórcio e elas compravam o hidrocarboneto boliviano, né? Privatizaram, então é delas. Só que esse consórcio, ele passa a explorar o hidrocarboneto, principalmente o gás, né? E vender esse gás para os países que faziam parte desse consórcio, principalmente para os Estados Unidos da América. Então percebam, nesse modelo de privatização, né, os hidrocarbonetos aí acabam sendo destinados para os países onde as empresas que faziam parte desse consórcio tinham sede. E isso cria um descontentamento popular muito grande. Por quê? Nesta época, pessoal, a população boliviana, ela não tinha acesso à energia elétrica. A maior parcela ainda cozinhava a lenha. Enquanto que a Bolívia é um dos maiores produtores de gás da América Latina e do mundo. Como assim? Cadê o gás? Como que nós vamos então gerar energia aqui? Nós temos que cozinhar a lenha? Cadê o nosso gás aqui? Então esse movimento, né, esse primeiro movimento, esse primeiro contexto aí que eu estou falando com vocês dessa insatisfação popular, ela ficou conhecida aí, ó, como a guerra do gás, tá? Esse desconforto da população, né, que estava beirando aí a extrema pobreza, né, e o consórcio das empresas privadas, né, das empresas que foram aí privatizadas, elas destinavam gás ao invés da população, ao invés de parte, né, ir para a população boliviana, eles tinham como destino os países sedes do consórcio, principalmente os Estados Unidos da América.
Olha aí, mais uma vez, a interferência do nosso belo vizinho, né? De Américas aí, vamos dizer assim. E o segundo contexto desse movimento, dessa rebeldia popular, é chamado de a Guerra da Água, tá? E ele está associado à privatização, que eu falei com vocês, das reservas, da distribuição e tratamento da água. Percebam, quando o governo ele privatiza a água, principalmente para empresas francesas e norte-americanas dos Estados Unidos, né? Houve um aumento médio aí em torno de 600% no valor da água. Perceba, a população já não tinha como comer. Agora não tinha como mais pagar para beber água. Né? E não sei se você sabe, se você não beber água, você morre. Né? Já te contaram isso, né? Então, neste contexto, 600% a partir do momento que privatizaram aí a água para essas empresas, né, inglesas e principalmente norte-americanas. A população pobre passou a não ter mais acesso à água. E aí, neste contexto dessa guerra da água, e foi uma guerra mesmo, tá? Uma guerra civil. Nesse contexto, mais de 400 pessoas morreram, mais de 2.000 foram presas, tá? E a população vai para as ruas e inicia, de fato, um protesto, uma guerra civil, que vocês estão vendo aí, as imagens aí na tela, né, contra este modelo. Primeiro, de um lado, eu tinha um contexto da guerra dos hidrocarbonetos, né, contra a privatização do gás, desculpe, e depois a guerra sobre aí a guerra da água, né? Privatizou-se a água, não só a distribuição e tratamento, que aí, abre aspas, é uma coisa até normal, mas privatizou o lençol freático, a própria água, e teve um aumento de 600%. Como que se vive numa condição dessa? E as consequências desses dois movimentos, né? Olha aí até a foto aí que vocês estão vendo, a água não se vende, ela se defende, né? Eles estavam vendendo água. E percebam que isso está acontecendo no Brasil atual, né? Foi falado aí esses dias para trás dizendo que uma das formas de se resolver o problema de saneamento no Brasil era a privatização da água. Cuidado. Então, as consequências disso aí são uma enorme pressão no governo lá do Sanches Losada, que eu falei com vocês. E a pressão foi tão grande que os contratos de privatização nessa época eles foram anulados. As empresas elas tiveram que voltar a ser do Estado. Tá vendo? Quando o povo se organiza, quando o povo se movimenta, dá resultado, né? E o legal disso é que os movimentos populares, mesmo depois que as empresas passaram a ser do Estado novamente, eles continuaram até o momento. Perceba que o Losada assumiu em 2002, que eu falei com você, e ele teve que renunciar em 2003, tá? E quem assumiu no seu lugar aí foi o vice, né, dele, que é chamado de Carlos Mesa, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Aí quem assumiu então o lugar do Losada foi um cara chamado Carlos Mesa. Só que ele continuou o processo aí de governo neoliberal do Losada e a população. Obviamente beirando aí ao flagelo da pobreza. Só que nesse contexto de manifestações, neste contexto aí já agora do início da década aí de 2000, né, 2013 com a renúncia, 2002 começaram esses movimentos, esses levantes. Quem sai fortalecido deste movimento popular, e já começava nessa época o que eu falei com vocês da onda vermelha, é a esquerda, tá? Principalmente o grande líder da esquerda que a Bolívia tinha, que é chamado aí, né, um carinha muito legal, que é chamado de Evo Morales. Vocês já devem ter visto. Que rapazinho bonitinho, né? Olha só, é fofinho. Olha só, o Evo Morales, tá? Nas eleições de 2002 lá, quando... Agora eu posso voltar esse negócio do lado que me incomoda. Nas eleições lá de 2002, quando o Losada ganhou, o Evo Morales disputou as eleições com ele, tá? E perdeu por muito pouquinho, né? Só que quando ele perdeu, ele tornou-se aí, vamos dizer, a segunda maior força política do país. E o interessante, né, cabe salientar aqui,
que o Evo Morales ele pode ter perdido as eleições em 2002, né, quando o Losada lá assumiu, voltando um pouquinho a história, né? Ele pode ter perdido aí as eleições para presidente, mas o seu partido que é um partido socialista, chama MAS, quer dizer Movimento para o Socialismo, né? Ele ganhou a maioria no Congresso. E justamente essa maioria no Congresso acaba também por pressionar junto com a população, né, naqueles movimentos, o Losada a sua renúncia, né? Acaba por pressionar também o Losada não fazer aí as reformas neoliberais no qual ele tanto pretendia. Então percebam que, apesar de não ter ganhado em 2002 as eleições para presidente, o seu partido ele tem maioria no Congresso. E principalmente depois que começam as manifestações que levaram à renúncia do Losada em 2003, esse rapazinho aí, o Evo Morales, ele sai muito fortalecido dessa história. A esquerda sai muito fortalecida, né? E aí, no contexto de 2003, o vice do Losada, né, que é o Carlos Mesa, ele vai assumir e até 2006, quando nós temos novas eleições, tá? E aí o Evo Morales vai disputar em 2006, obviamente ele vai vencer de lavada. Só que nesta época que ele venceu, ele pegou um país aí no qual 59% da população viviam na extrema pobreza. Se nós pegarmos nas áreas rurais da Bolívia, 90% da população rural, ela abaixo da linha da pobreza, para vocês terem uma ideia, o caos social e, sobretudo, político também, no qual a Bolívia estava inserida e que o Evo Morales estava chegando aí para assumir. Com a maioria no Congresso, né, com a maioria aí socialista, esquerda no Congresso, né, os movimentos de esquerda acabaram impondo, colocando uma agenda política que se resumia em 3 pontos. Eles tinham primeiro um referendo para regulamentar a exportação de gás natural. Então, nós vamos resolver essa questão aí de privatizações que ainda existem. Uma nova lei de hidrocarbonetos que permitia a reapropriação dessa fonte de recursos e o aumento de impostos pagos pelas empresas estrangeiras. Então eles falaram o seguinte: se existe ainda alguma empresa que não é estatal aqui, nós vamos pegar ela de volta, nós vamos reapropriar. E aquelas que ainda permanecerem como não sendo estatal, nós vamos aumentar o imposto aí em até 50%. Legal, né? Por quê? Isso como forma de inibir, né, empresas estatais de empresas privadas de quererem ir para a Bolívia. E segundo, eles iriam montar uma Assembleia Constituinte para elaborar um novo pacto social, conhecido aí como Constituição. Cabe lembrar que o Evo Morales ele tem origem indígena, né? Tá na cara aí. E ele defendia o seu governo aí em 4 aspectos, né? Baseado nesses 3 pontos que eu falei com vocês dos movimentos de esquerda aí dentro do Congresso. Então, os 4 pontos que o Evo Morales, ao assumir a presidência, ele constituiu o seu governo foi que ele iria basear o seu governo através de uma plataforma com fortes tendências socialistas. Oh, que novidade. Né? Ele iria elaborar uma nacionalização da exploração dos hidrocarbonetos. Ou seja, qualquer exploração de hidrocarbonetos ela teria que ser nacional. Então, se existisse uma empresa que fosse privada a partir do seu governo, ela se tornaria automaticamente da Bolívia. E o interessante, sabe o que aconteceu aí? Nessa época, lá na Bolívia, tinha a Petrobras, por exemplo. E ele pegou a Petrobras e nacionalizou. Falou, agora isso aqui é boliviano. Isso gerou um caos geopolítico na época, tremendo. Ai, meu Deus! Ele nacionalizou, né? Várias pessoas aqui no Brasil, que é isso? Temos que botar para quebrar na Bolívia e tal. Mas na época, quem era o presidente aqui era o presidente Lula, né? E o presidente Lula tem tendências também aí de esquerda, né? E ele acabou entrando em
eles acabaram entrando em acordo, tá? O Evo Morales e o presidente Lula, e depois o Evo Morales ele indenizou o Brasil. Ele falou, não, é da Bolívia, a Petrobras aqui agora, mas está aqui ó, o pagamento por ela. Legal, né? Gostei disso. Pelo menos ele indenizou. Um outro fator que ele iria fazer aí no seu governo, um outro aspecto, era a reforma agrária, né? Principalmente de terras aí improdutivas do Estado. Ele iria distribuir para a população mais pobre, tá? E ele iria passar por um processo também do Estado assumir o controle de ferrovias, de empresas de comunicação, de energia, ou seja, nacionalizar, né? O Estado intervir novamente na economia, nos processos sociais e políticos, diferente lá do anterior, né? Do Losada, que queria a intervenção mínima, né? Do neoliberalismo. O Evo Morales, aí, como sendo, tendo as tendências socialistas, ele vai querer a intervenção do Estado. Né? E também o Evo Morales ele acaba elaborando uma nova Constituição. E nessa nova Constituição ele colocou lá um itemzinho bonitinho lá que um presidente ele poderia participar, né, de quantas reeleições ele quisesse. Né? Um presidente poderia participar de várias reeleições. Tanto é que o Evo Morales ficou de 2006 até 2019 na presidência, se reelegendo, tá? Ele não fez nenhum processo ditatorial, nenhum processo, foi democraticamente, através do voto. A cada eleição ele participava e ganhava, tá bom? É importante nós pensarmos. Muitos falam aí que a Constituição que ele fez é uma Constituição democrática, né? Sobretudo para os povos indígenas, para os povos pobres, né? Onde ele dava visibilidade para essas pessoas. Só que é claro que a elite boliviana, que fica ali nos altiplanos, né, bolivianos, ela sobretudo falava que essa Constituição era algo que privilegiava os pobres e os indígenas, que isso não era justo, né? Mas estranho, né? Será que era justo então uma Constituição que privilegia só as elites? Né? Então ele aí é conhecido por fazer essa Constituição de forma democrática e também uma Constituição no qual o presidente pudesse se reeleger quantas vezes fosse possível. Legal também que ele mudou o nome da Bolívia, tá? Ele, nesse contexto da nova Constituição, ele coloca o nome do país dele como Estado Plurinacional da Bolívia. Olha que legal, plurinacional, porque ele está dizendo que existem ali, olha a autodeterminação dos vários povos, ele dando visibilidade para os povos que existem na Bolívia ali. Eu achei muito legal. E a ONU reconheceu. Hoje o nome da Bolívia é Estado Plurinacional da Bolívia. Percebam que todas as mudanças do Evo Morales nesse contexto foram feitas aí de forma democrática. Ok? Nós não estamos vendo nada de imposição aqui. Só que nós vamos ver que esse negócio da reeleição aí, indefinidamente, né? Isso aí pode trazer problemas, né? Ok? Tão legal até aí, né? O Evo Morales, cara admirável, né? Parar para pensar assim. Só que, pessoal, todo esse modelo acaba entrando em colapso em 2019, tá? Esse modelo aí, né, de gestão do Evo Morales acaba entrando em colapso em 2019. Lembra que eu falei com vocês que ele ficou em poder de 2006 a 2019? Então nós vamos ver aí. Neste ano de 2019, ano passado, olha como que é recente, né? Teríamos mais uma eleição, né? Teríamos lá uma eleição. E Evo Morales, ele ia se candidatar mais uma vez, tendo como opositor, né, o seu principal opositor, o Carlos Mesa. Lembra? O vice lá que assumiu com tendências neoliberais também. Então, legal. Os dois estavam lá concorrendo. E aí chegou no dia da votação, a população foi votar e tal, e começou-se a apuração dos votos. E num primeiro momento de apuração, aqueles primeiros votos, estava mostrando que existiria um segundo turno no país. Aí os votos continuaram, a apuração continuou. Só que durante esse processo de apuração, acontece um apagão na Bolívia. Olha que
que coisa de filme, acontece um apagão na Bolívia. Os computadores que faziam ali a contagem, eles desligam, né? E aí, cerca de 2 dias depois, quando as apurações voltam, que está tudo restabelecido, a energia na Bolívia, as apurações voltam a acontecer, o Evo Morales dispara na frente e ganha no primeiro turno. E quando ele disparou, ganhou no primeiro turno, ele já se anunciou e se declara lá o presidente da Bolívia. Até aí normal, né? Fato só o negócio, né, que aconteceu do apagão. Só que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que é a ONU das Américas, vamos dizer assim, ela acompanha todo esse processo eleitoral em todos os países, né? E ela acompanhou o processo eleitoral aí na Bolívia. E ela falou que houve uma fraude na contagem dos votos e que a eleição deveria ser anulada. Perceba que ela disse que existe uma fraude na contagem, não na eleição, na contagem por conta desse apagão. E nesse processo, a oposição aí, liderada pelo Carlos Mesa, ela cresce e começa a pedir novas eleições, não está valendo, vamos ter que fazer outra e tal. E o interessante é que o caos já estava implantado, né? A população vai para a rua, a revolta, todo mundo começa a falar. Isso foi notícia no mundo inteiro, vocês devem lembrar disso talvez no ano passado. Só que poucos dias depois, a OEA, ela... Depois que esse caos todo foi implementado, a OEA volta a público e diz, gente, nós erramos. Na verdade, não tinha fraude nenhuma, a eleição estava corretíssima. O presidente tem que ser o Evo Morales mesmo. Só que aí o caos já estava feito, né? Não havia como mais ter cenário para isso, né? Porque vozes opositoras ganharam força nesse contexto, tá? Nesse contexto, então, de dúvidas, né? Surgiram aí 2 figuras do cenário político boliviano, né? E 2 figuras muito controversas, tá? Tava um caos, a população na rua, quebradeira geral, botando fogo em tudo, saques, tá? Então, nesse contexto aí, dessas 2 figuras políticas na Bolívia, um deles é esse cara aqui, Luiz Fernando Camacho, o nome dele. Um cara que pertence à elite fundamentalista católica, que é opositor ao Evo Morales, né, e é contrário ao aumento das forças indígenas e dos mais pobres na economia e na política. Junto com ele, surgiu esta outra mulher aqui, essa outra senhora aqui, que é a Janine Áñez, né? Uma senadora que também é opositora aí, do Evo Morales. Nessa briga toda, aquele caos no país todo que a OEA criou, vamos dizer assim, né? A Organização dos Estados Americanos criou. Nessa briga toda, o Morales acaba falando o seguinte, eu vou renunciar e vou convocar novas eleições. Mas ele vai participar das novas eleições, né? Porque aí faz a contagem de novo, faz tudo de novo. Só que a oposição não aceita isso, não aceita que ele participe. E aí as tensões ficam tão fortes, né, que eu posso dar o exemplo que as casas dos integrantes do governo lá, do Evo Morales, do próprio Evo Morales, elas foram invadidas, elas foram saqueadas, elas foram queimadas, começaram a surgir ameaças de morte, eles iriam matar. Olha aí, isso aqui, o Evo Morales, nesse contexto aqui, foi quando ele fez a renúncia e falou que ia chamar aí novas eleições. Aí, a base dele, legal, né, a base indígena. E aí, que iam ter começaram a ter ameaças de morte e tal, e a oposição colocando pressão. Não, vamos aceitar então. E o que o Morales fez? O cenário estava tão impraticável na Bolívia que ele abandona participar das novas eleições, ele fala, não vou participar então, e ele teve que fugir para o México, senão eles iam matar ele, ou prender. Olha para você ver, né? E aí essa senhora aqui, eu não gosto dela, né, a Janine, ela acaba se declarando presidente da Bolívia. E o interessante, quando o Evo Morales ele abandona o governo, ele renuncia, todo o alto escalão, toda a linha sucessória do governo boliviano também também renuncia. E esta mulher aqui, né, que ela era vice-presidente do Senado, ela não poderia se autoproclamar
presidente da República. Mas ela se proclamou, aproveitou do momento de instabilidade, se proclamou presidente da República, e interessante que ela convocou novas eleições, né? Só que ela se proclamou presidente da República, né, autoproclamou e falou o seguinte: eu vou ser a presidente da República até chegar o dia das novas eleições, ok? Só que aí colocou para votação no Congresso isso, né? Só que ela não deixou entrar no Congresso os partidos de esquerda, que eram a base aliada aqui do Evo Morales. Ela só deixou votar aqui os partidos que eram que aliados a ela. Aí eles aceitaram, né? Não, pode continuar. Pode continuar então sendo presidente até a chegada das novas eleições, tá? Olha que caos, véio, que foi gerado, né? E ela encontra-se no poder até hoje, tá? Porque ela havia convocado as eleições para maio de 2020, maio deste ano agora. Só que em maio deste ano nós tivemos quem? Para abalar as estruturas do mundo? Coronavírus, né? O coronavírus, que teve que cancelar as eleições e não sabemos aí quando teremos outras. Então esses dois personagens aqui hoje se encontram aí no cenário político da Bolívia como os possíveis presidentes. Essa mulher como a presidente, se autoproclamando presidente. Detalhe, tá? Ela se autoproclamou presidente, né, em 2019 lá, depois da lambança que fizeram com o rapazinho aqui, com o Evo Morales. Em 2019, você já sabe quem era presidente do Brasil, né? Foi um dos primeiros a reconhecer ela como presidente da Bolívia, tá? E o restante do mundo até hoje ainda reconhece o Evo Morales como sendo o presidente legítimo da Bolívia, mas ele está lá no México, refugiado lá no México, tá? Mas o Brasil foi um dos primeiros a reconhecer aqui, né? Já sabe quem, né? A reconhecer essa mulher aqui como a presidente. Esse cara aqui, um cara que faz parte da elite, até aí tudo bem, não tem problema. Mas um cara que é fundamentalista, né? Ele é um fundamentalista católico e que é contrário aí ao aumento das forças indígenas e dos mais pobres. E que num comício, por exemplo, para se promover, o cara tem que usar colete à prova de bala, né? Como nós já vimos aí no cenário brasileiro também. Para mim, boa coisa não é. Então, assim, este é o contexto. O Evo Morales hoje está no México, igual eu falei com vocês. Ele ainda, até hoje, ele se identifica ainda como presidente boliviano, apesar de não poder exercer aí, porque ele teve que não poder exercer o seu cargo, porque ele teve que fugir da Bolívia por causa de uma lambança que foi feita pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, né, dizendo aí que havia fraude nas eleições, mas depois a própria OEA teve que soltar um relatório dizendo que não. Bom, isso está me cheirando aí muito golpe, né? Para que ele não entrasse no poder de novo. Um presidente aí com tendências socialistas, que estava desde 2006 até 2019, é claro, que fez importantes reformas, e essas reformas, sobretudo, elas iam justamente no umbigo, ou como dizia minha avó, no embigo da elite que sempre dominou aí, né, a Bolívia e que levou, né, a Bolívia a um verdadeiro caos aí, político e social. Como eu falei com vocês, a população sempre à margem, né, a população marginalizada aí, a pobreza, tá? Citei vários exemplos. Então, este é o contexto, essa é a tradição, os separatismos bolivianos, ou seja, o seu contexto geopolítico. Eu espero que vocês tenham gostado. A aula ficou um pouquinho longa, eu sei, mas era preciso falar sobre isso tudo. Eu gosto muito da Bolívia e de sua história, tá? Qualquer dúvida, você sabe que eu estou à disposição de vocês. É só falar comigo, não deixem de me procurar. E agradeço mais uma vez pela presença e paciência de todos. Até a próxima aula, então. Valeu, pessoal!